Deus, com minha voz, clamo ao Senhor. Vocês ouviram este salmo? É uma oração de angústia do salmista Davi, que é um hino que nós podemos torná-lo a nossa oração diária. E Ele está pronto para ouvir o nosso clamor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, cumprimentando nosso pastor Roberto, pastor Sebem, pastor Michael. Eu estendo os cumprimentos aos demais companheiros de ministério, essa igreja amada, e é uma alegria estar de volta. Estivemos fora por um tempo, fora do estado, mas estamos de volta, graças a Deus. Chegamos ontem e já estamos na terra amada, terra nossa Criciúma, que tanto amamos, e quero compartilhar com os irmãos uma palavra bastante conhecida, mas sempre nova, porque a palavra de Deus sempre renova em nossa mente, em nosso coração. Então, convido-os a abrirmos em Mateus, capítulo 14, versículo 22, a seguir, que diz assim: Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Prezada igreja, eu estive no Rio de Janeiro a semana passada e tinha os compromissos lá. E todas as pessoas que nós encontrávamos na viagem davam aquela recomendação de praxe: cuidado com o Rio de Janeiro. E nós estamos acostumados com Santa Catarina, estados mais tranquilos, né? Mas sempre há uma preocupação, porque existe o quê? O medo. O medo é algo que assola a vida das pessoas. O medo tira a sua paz, a sua tranquilidade, a sua segurança, produz ansiedade, produz estresse, produz uma série de problemas que atrapalham em nossas vidas. E Jesus está nesta passagem exatamente falando sobre esse tema. E a palavra mostra-nos que Jesus queria dar aos discípulos um ensino pedagógico. Como bom professor, como bom mestre, como bom pedagogo, ele precisava ensinar os discípulos a sobreviverem nos dias difíceis que eles teriam que passar dali para frente. Até porque eles haviam saído de uma condição muito confortável e muito animada, e muito animadora, que era exatamente a multiplicação dos pães. E eles viram algo fenomenal, algo que ninguém explicaria naquele momento, naquela geração, naquela era, naquele milênio, e nem hoje ninguém explicaria esse fenômeno, a não ser a fé, porque é pela fé. E o milagre aconteceu exatamente pela fé. Quando Jesus mandou que eles trouxessem os pães e os peixes, e foram multiplicados e alimentados mais de 5.000 pessoas, e ainda sobrou. Imaginem onde foi parar, num gráfico, a fé dos nossos discípulos, pastor Roberto, pastor Sebem, pastor Michael. Seria do zero ao máximo. Se eu visse, seria a mesma coisa. Se eu visse o meu mestre multiplicar pão, multiplicar o peixe e dizer assim: está resolvido o problema.
Se qualquer político da época, qualquer ministro, qualquer governo, rei na época, que olhasse com olhar humano e visse a multiplicação dos pães como Jesus multiplicou, seria imediatamente, humanamente falando, se pudesse fazê-lo, né? Evidentemente que Jesus jamais aceitaria, porque o seu reino não era deste mundo, o seu reino era eterno. Com certeza ele seria chamado para ser o ministro do planejamento, o ministro da época, para resolver o problema da fome. Não tem alguém prometendo tirar a fome do Brasil e do mundo por aí? Tem. Mas o mundo continua com fome. O mundo continua tendo dificuldades, problemas. É verdade? Por quê? Porque o problema que é cruciante para a humanidade é a fome, a comida, é o alimento, é o que nos sustenta. Mas o tema em apreço, que eu quero ser breve, é que quando Jesus manda os discípulos a estarem lá, apesar de passarem por essa experiência maravilhosa, Jesus disse assim, pensou consigo mesmo, agora eles precisam aprender na angústia e na dificuldade e nas tempestades da vida. Jesus manda, disse, olha, vocês vão, eu vou ficar sozinho à parte aqui, e vocês vão para o mar, vão pescar, vão para lá, longe daqui. Eu quero ficar sozinho. E Jesus ficou espiando, olhando eles de longe, experimentando como eles se comportariam nessa circunstância adversa da vida. Se eles tiveram um momento de fé no momento que viram a multiplicação, com certeza Jesus, pela sua onisciência, disse, acho que eles vão tentar exercer a fé que aprenderam nesse momento de crise. Tomara que assim o fizesse. E Jesus deixou. E quando estavam, a Bíblia diz, no meio da noite, veio vento. E lá é muito claro isso, o pastor Roberto conhece bem a Galileia, nós estivemos juntos, eu tive a graça e o privilégio de ir numa caravana a Israel com o pastor Seno, pastor Roberto e outros pastores, quando fomos a Israel. Então nós precisamos entender a geografia do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar com 28 quilômetros de comprimento, por 14 quilômetros de largura, e fica a 270 e poucos metros abaixo do nível do mar. O Mar da Galileia é alimentado pelo Rio Jordão, e, consequentemente, o Mar da Galileia também alimenta o Mar Morto. As águas que caem no Mar Morto são águas alimentadas também pelo Mar da Galileia, porque eles bebem daquela água. É muito cuidado, vigiado 24 horas. E de vez em quando diminui o volume. Quando diminui o volume no Mar da Galileia, eles diminuem também, eles têm uma comporta que diminui a saída do Mar Morto. E por isso, às vezes, o Mar Morto ele está com mais densidade, com mais sal do que é normal. E nós estivemos também no Mar Morto, o pastor Roberto boiou no Mar Morto, foi bonito vê-lo boiar. Então, o que nós precisamos aprender, irmãos, que os discípulos estavam eufóricos conversando, Pedro, Tiago, João. Você viu o milagre? Pedro, você que é eufórico, sanguíneo, o que nós vamos... Não temos mais problema para a nossa vida. O mestre nos garantiu o pão de cada dia, nós vamos agora orar e o pão vai se multiplicar, nós temos tudo. Mas eles conheciam o tempo, eles conheciam as estações, eles conhecem o Mar da Galileia, eles sabem que vem uma frente fria que sai do Monte Hermon, monte mais alto que tem, e lá é uma geleira, e que desce aquela frente fria que se encontra com a frente quente que vem do Mar Morto. E quando essas duas frentes se encontram, frente fria com a frente quente do Mar Morto, gera uma tempestade de vento. E essa tempestade de vento gera redemoinhos e ondas muito altas, às vezes incontroláveis. Mas é inconcebível para quem já estava acostumado a pescar a qualquer hora da noite, como os discípulos, que eles não olhassem para o céu e dissessem, não,
Vai vir uma tempestade aí que o pescador conhece, eu também já pesquei na minha vida. Me vivi com pescador, não morei, mas eu gostava de pescar. E acontecia isso, principalmente na região de Roça Grande, aquela região onde eu gostava de pescar ali, que eu ia com meus parentes a pescar. Eles só olhavam para a nuvem e diziam assim: ó, primo, tem uma cabecinha de vento lá. Nós temos que ser rápido porque pode gerar uma tempestade. E ela vem devagar, e vem. E de repente, irmãos, sem esperar, exatamente acontece esse fenômeno, né? E entre o Mar Morto, aliás, Mar Morto, o Monte Hermon, tem as montanhas de Golã, que são montanhas muito acentuadas, e elas criam uma espécie de canal. Então, quando vem esse vento, a tempestade realmente é forte. Mas começou a levantar de uma forma tão forte, tão excepcional. O vento era forte, a Bíblia nem fala que era água. Os irmãos prestem bem atenção no texto. E ele sentindo o vento contrário. Era o vento que era contrário, não era nem a água, era o vento. Mas o vento contrário produz a tempestade. E na nossa vida, irmãos, não é o mar da vida somente que nós estamos vivendo que nos conduz a momentos difíceis, não. Porque a mar da vida são todos os dias, né? Você vai, segura na mão de Deus e vai, não tem o hino que diz? E você vai, às vezes a maré é boa, então você vai, segura na mão de Deus e vai. O seu batel vai ao destino certo. Mas quando acontece o vento contrário, irmãos, as tempestades são imprevisíveis e às vezes não entendemos. Porque às vezes não sabemos de onde vem, se vem do sul, se vem do norte, se vem daqui ou dali. Quantas vezes tivemos nossas tempestades na vida? Uma notícia da perda de um parente, de alguém da família, a doença do pai, da mãe, a perda do irmão, a perda de alguém muito querido, a notícia da perda do emprego, uma notícia de que você está doente, que você está desenganado pelo recurso humano, que você tem que ser submetida a terapias e também submetida a cirurgias complicadas. São tempestades. São imprevistos, você não estava prevendo isso para a sua vida. O mais importante saber é que nós não podemos prever, às vezes, as nossas tempestades. Elas poderão vir e poderão não vir. Mas nós não podemos ser omissos e achar que nunca acontecerá com a nossa vida. Que só vai acontecer na vida do vizinho, na casa do vizinho, na casa do amigo, e comigo está tudo bem. Com certeza, Pedro, Tiago e João pensavam a mesma coisa. Nós estamos tranquilos. Não há nada a temer, o Mestre está conosco. Estivemos com ele há pouco. Mas não. De repente, um minuto só que ficaram longe de Jesus bastou para sentir o vento contrário. Às vezes, um minuto longe de Jesus, uma hora, um dia, um mês, um ano, pode fazer muita diferença na sua vida. O meu conselho para você nessa noite: não saia de perto de Jesus. Não tire ele perto de você um segundo sequer. Na outra circunstância em que Jesus atravessou o mar da Galileia com os discípulos, Jesus estava na canoa. Era uma tempestade na mesma circunstância. Só que tinha um diferencial. Jesus estava com eles no barco. Jesus estava deitado na proa, sentindo aquela brisa, né? Aquele banzeiro, como diz o pescador. E eles ali pescando. A tempestade veio, se apavoraram e dizem: mestre, tu não te preocupa, tu não te importa que nós vamos perecer, o barco vai afundar. Jesus disse para eles o mesmo que disse para os discípulos nessa circunstância: homens de pouca fé. Aleluia, aleluia. E no texto, irmãos, que nós estamos vendo aqui, nós percebemos que o medo assolou a vida daqueles homens.
E eles começaram a desesperar-se. A Bíblia diz que eles se desesperaram e começaram a gritar. E gritavam forte. E começaram a cair do ridículo, dizer, é um fantasma. E começaram a ver coisas. E de repente, gritaram. E Jesus disse, por que temais? Jesus começou a vir ao encontro dele. Jesus vinha sobre as ondas. E eles olharam. Jesus disse, não temas. Sou eu que estou caminhando em direção de vocês. Mas o mais importante, irmãos, para frisar aqui, nessa breve palavra, que Jesus, percebendo a angústia e o medo deles, se aproximou deles. Mas ao se aproximar deles, eles não reconheceram Jesus no meio da tempestade. Cuidado! Para você, de repente, não reconhecer Jesus na hora mais difícil da tua vida. Você vai dizer, não, esse Deus que eu sirvo, esse Jesus que eu sirvo desde a minha infância, não está respondendo às minhas expectativas. Você não está reconhecendo Jesus. Você perdeu a visão. Por quê? Porque é mais fácil crer, às vezes, no que é folclórico do que aquilo que é real. Chegaram a dizer que era fantasma, algo que era mitológico. E eles creram no mitológico e não enxergaram Jesus no meio da tempestade. No meio da tempestade, não perca a visão. Olhe para Jesus, por mais obscuro que sejam os céus da sua vida. Mas não tire os olhos dele e reconheça Jesus na tua vida presente 24 horas, como disse o hino. Eu clamo ao Senhor na minha angústia e ele vem ao meu encontro. Deus vos abençoe. É uma palavra introdutória. Quero que os irmãos aqueçam os vossos corações e guarde esta mensagem convosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, nós vamos continuar adorando ao Senhor.